Tenho certeza de que todos já vimos essa mensagem de aviso no passado. Por favor, observe que o WinRAR não é um software gratuito. Após um período de teste de 40 dias, você deve comprar uma licença ou removê-lo do seu computador. Mas a parte engraçada é que, mesmo após o término do período de teste de 40 dias, nada acontece. O WinRAR não impede o uso do programa nem força a desinstalação do software. De fato, você pode simplesmente fechar essa janela e continuar usando o WinRAR como se nada tivesse acontecido. Você não precisa ficar baixando novas versões de teste do WinRAR ou encontrar uma versão craqueada do software. Mas tenho certeza de que todos vocês já sabiam disso, porque é exatamente o que todo mundo faz. Isso não é algum tipo de erro, a empresa por trás do WinRAR está bem ciente dessa situação e permite ativamente que os usuários contornem facilmente o pagamento. Além disso, o WinRAR não exibe anúncios nem vende seus dados, então eles realmente não ganham dinheiro com usuários que se recusam a comprar uma licença. Considerando isso, por que esse software praticamente gratuito foi criado? Quem acaba pagando e como o WinRAR ganha dinheiro? História. Bem, começando com a história do WinRAR, ele não é de forma alguma um novo software. O WinRAR foi lançado lá atrás, em 22 de abril de 1995, por dois irmãos chamados Eugene e Alexander Rochal. Eugene era o cérebro por trás da operação e cuidava de toda a codificação do WinRAR. Enquanto isso, Alexander trabalhava no marketing e na distribuição do software. Por profissão, Eugene era engenheiro de software, então ele conhecia muito bem os pontos fortes e fracos dos computadores antigos. Um dos maiores pontos fracos desses computadores era o armazenamento limitado. A solução óbvia para a maioria das pessoas era simplesmente comprar mais espaço de armazenamento quando ficavam sem espaço. Mas Eugene achava que havia uma solução melhor. E se fosse possível que os mesmos dados ocupassem menos espaço? Essa não era uma ideia nova, é claro, mas Eugene tinha um toque especial para a ideia. Você vê, a grande maioria dos softwares de compressão de dados disponíveis nos anos 1980 usava compressão com perda de dados. Como o nome sugere, isso significa que parte dos dados é perdida durante a compressão. Por exemplo, se você comprimir uma imagem em 4K, poderia reduzir substancialmente o tamanho do arquivo pela metade, diminuindo sua resolução, mas essa obviamente não é a melhor solução. O objetivo de Eugene era criar um algoritmo de compressão de dados sem perda e isso levou a criar o formato de arquivo RAR. Mas, espera um minuto, como funciona a compressão de dados? Como você pode armazenar os mesmos dados em um espaço menor sem perder nenhuma informação? Bem, a chave é aproveitar as redundâncias naturais presentes nos próprios dados. Por exemplo, vamos pegar um trecho de texto. Se você quisesse salvar essa citação em seu computador, o método mais rudimentar seria ir letra por letra. Você poderia dizer ao computador que o primeiro caractere é I, o segundo caractere é T, o terceiro caractere é um espaço e assim por diante. Mas um método muito mais eficiente seria dizer ao computador que os caracteres nas posições 1, 17, 23, 31 e 34 são todos a letra I. Agora, é claro que esse é um exemplo extremamente básico de compressão de dados, mas é a premissa geral. A ideia é eliminar o armazenamento redundante de dados o máximo possível, usando algoritmos, aprendizado de máquina, correspondência parcial, etc. De qualquer forma, depois de trabalhar por um bom tempo, Eugene criou um novo formato de arquivo chamado RAR em 1993. E 2 anos depois, ele lançaria um software que podia comprimir e descomprimir dados no formato de arquivo RAR, e isso marcou o nascimento do WinRAR. Dado que o software era gratuito para experimentar, não demorou muito para o WinRAR ganhar popularidade no mercado de computadores. Afinal, a maioria dos usuários estava desesperada por mais espaço de armazenamento. No entanto, isso não é tão relevante hoje em dia, já que temos muitos dispositivos de armazenamento disponíveis, além de opções de armazenamento em nuvem que são mais baratas do que nunca. E essa é uma das principais razões pelas quais a popularidade do WinRAR tem declinado muito na última década.
Mas, naquela época, os computadores tinham um espaço de armazenamento extremamente limitado, então era preciso ter muito cuidado com o que armazenar. De qualquer forma, Eugene continuou lançando novas versões do WinRAR que implementavam as mais recentes tecnologias de compressão de dados, e ao longo do tempo, o RAR, juntamente com o ZIP, se tornou o padrão para a compressão de arquivos. Gratuito. Ok, agora que discutimos a história do WinRAR, vamos dar uma olhada na versão paga do WinRAR. Mais especificamente, vamos ver o que exatamente a versão paga oferece em relação à versão gratuita. De longe, o maior benefício que você obtém ao pagar pelo WinRAR é que você não precisa fechar a janela de compra toda vez que abrir o WinRAR, mas isso é praticamente tudo. Você basicamente paga $29 para remover essa janela irritante, é claro, estar do lado certo da bússola moral. Isso pode não parecer uma grande vantagem à primeira vista, mas se você usa o WinRAR regularmente, você passará horas fechando essas janelas irritantes ao longo da vida. Um youtuber chamado RMD Tech realmente fez uma análise completa de quanto tempo você pode economizar comprando a licença e por que vale a pena o investimento. Mas brincadeiras à parte, ninguém realmente se importa em ter que fechar essa janela. Além disso, há muitas maneiras fáceis de se livrar dessa janela sem pagar, não que eu recomende alguma delas, é claro. Mas, realisticamente, o programa inteiro é basicamente gratuito para pessoas comuns. Isso pode parecer uma decisão de negócios estúpida, mas na verdade há várias razões legítimas para isso, começando pela popularidade. É possível tornar o software difícil o suficiente para desencorajar a grande maioria dos piratas. Basta olhar para o MacOS como exemplo. Sim, é possível instalar o MacOS em um computador Windows, mas superar todos os erros do kernel e problemas de drivers leva mais de 10 horas, e a maioria das pessoas simplesmente não se importa em passar por isso. O ponto a ser observado, no entanto, é que isso não significa que esse usuário simplesmente não vai usar um computador. É provável que ele pirateie um software que seja mais fácil de piratear. No espaço de sistemas operacionais, isso foi verdade para o Windows, e essa é uma das principais razões pelas quais o Windows é tão popular. Se o Windows não fosse fácil de piratear, é muito possível que o sistema operacional dominante fosse o Linux, mas como o Windows era fácil, a maioria das pessoas parou por aí. Essa mesma regra se aplica ao WinRAR também. Se fosse difícil piratear o WinRAR, as pessoas provavelmente simplesmente usariam o ZIP, ou talvez algum outro formato de arquivo poderia ter se destacado. Portanto, oferecer o WinRAR gratuitamente ao público foi basicamente um investimento da empresa para conquistar o público. Uma vez que eles têm o público ao seu lado, eles já basicamente venceram, porque as empresas terão que seguir o mesmo caminho. Agora, é claro que haverá algumas empresas peculiares que forçarão os clientes a usar um formato de arquivo obscuro. Mas a grande maioria vai adotar o que o público já está acostumado a usar. Isso não se aplica apenas aos clientes. Os funcionários também fazem parte do público, e se o WinRAR é o software com o qual os funcionários estão mais familiarizados, é provável que seja o que eles vão usar. Esta é a principal razão pela qual softwares como o Microsoft Office e a Creative Suite da Adobe são tão comuns entre empresas e escolas. Se você conquistar o público, as instituições seguirão, e ao contrário do público, as instituições realmente pagarão. Por que pagar? Como uma pessoa comum, não há realmente motivo para pagar pelo WinRAR, a menos que você simplesmente queira apoiar os desenvolvedores. E se for o seu caso, ótimo. Mas, ao mesmo tempo, você não corre realmente nenhum risco ao não pagar. No entanto, isso não é verdade para as empresas. Claro, não seria tão difícil para as empresas simplesmente piratearem como todo mundo, mas isso simplesmente não vale as consequências. E não estou falando de consequências legais. Claro, o WinRAR pode processá-lo e você terá que passar pelo incômodo de um processo judicial, mas esse não é o maior problema. O maior problema é o risco reputacional que você corre ao piratear software, e isso simplesmente não vale a pena, especialmente considerando o quão barato é o WinRAR. Se você está comprando licenças para mais de 1.000 funcionários, você só precisa pagar uma quantia insignificante de $6 por licença. Se isso vazar, porém,
que sua empresa tem usado software pirateado, você pagará um preço muito maior. Por exemplo, digamos que a Apple precise usar o WinRAR por algum motivo. Atualmente, a Apple tem cerca de 150 mil funcionários, e digamos que 10 mil desses funcionários precisem de acesso ao WinRAR. A $6 por licença, isso resultaria em um custo vitalício de $60.000. Agora, digamos que a Apple tente evitar esse custo e pirateie o WinRAR, e que isso eventualmente vaze. Com certeza, haverá pessoas que não vão mais querer comprar produtos da Apple porque não querem apoiar uma mega empresa que está prejudicando uma pequena empresa. De cada 100 milhões de iPhones vendidos a cada ano pela Apple, mesmo que apenas 100 clientes façam essa escolha, a Apple perderia $80.000 em receita a $800 por telefone. Agora, e se 1.000 clientes decidissem parar de comprar na Apple? Então estaríamos falando de um prejuízo de receita de $800.000. E se forem 10 mil clientes, seriam $8 milhões de perda de receita. E lembre-se de que 10 mil telefones são apenas 0,01% do volume anual da Apple. Portanto, mesmo que piratear o WinRAR apenas deixasse 0,01% da base de clientes de iPhones insatisfeitos, a Apple perderia milhões de dólares em receita. E nem estamos considerando a receita recorrente desses clientes. Esse problema piora exponencialmente se estivermos falando de uma empresa de software. Por exemplo, e se vazasse que a Adobe ou a Microsoft não estavam pagando pelo WinRAR? Nesse cenário, a empresa que está tentando vender software para você não está pagando por seu próprio software. Que passe livre melhor os clientes precisariam para simplesmente piratear o software dessa empresa? Nesse ponto, até mesmo os clientes que geralmente pagariam pelo software considerariam pirateá-lo. Claramente, esse não seria um resultado muito favorável, e é mais do que suficiente motivação para as empresas simplesmente pagarem por todo o software que usam. O pioneiro, no final das contas, o WinRAR foi basicamente o pioneiro do modelo de negócios Freemium. Apenas conquiste os usuários e depois descubra a monetização posteriormente. Quando eles começaram a usar esse modelo nos anos 1990, foi uma jogada bastante audaciosa. Mas hoje em dia, muitos dos negócios que encontramos no dia a dia usam o mesmo modelo. Quer dizer, quando foi a última vez que você pagou pelo Instagram, Facebook, Google ou o Snapchat? Nenhuma dessas empresas tem uma janela pop-up que informa que o serviço não é gratuito e que você tem que pagar por ele. Mas, no fundo, todas elas ganham dinheiro de maneiras semelhantes. Uma vez que elas têm você ao seu lado, elas oferecem algum tipo de serviço para as empresas e é dessas empresas que elas recebem pagamento. Hoje em dia, esse modelo se tornou tão popular que é considerado único se você não o usa. Por exemplo, o ponto de venda de mecanismos de busca e plataformas de mídia social mais novas é que eles não coletam seus dados. Eles são organizações descentralizadas sem fins lucrativos ou cobram diretamente dos clientes pelo uso de seus serviços. O YouTube Premium é um exemplo perfeito disso. Não parece que o WinRAR esteja tentando seguir essa nova tendência. Eles se tornaram icônicos por seu período de teste de 40 dias que é, na verdade, infinito, e não acho que eles queiram mudar isso. Além disso, com base nas tendências de pesquisa do Google, parece que o WinRAR está em declínio, já que a demanda por compressão de arquivos entre pessoas comuns está diminuindo gradualmente. Isso não significa que o WinRAR vá fechar, por assim dizer. De acordo com este site, eles ainda têm uma receita de $21 milhões, e dado que eles operam com eficiência, provavelmente ainda estão obtendo lucros de milhões por ano. Portanto, embora eles provavelmente não se tornarão a próxima Adobe ou algo assim, parece que eles têm um negócio sólido que funciona para eles e que não mudará tão cedo. E vocês ainda usam o WinRAR? Comentem abaixo. E se você ainda está testando o WinRAR, dê um like. E, claro, considere conferir nossa comunidade no Discord para sugerir ideias para futuros vídeos e inscreva-se para ver mais perguntas respondidas de forma lógica.